Era o Sport ontem, Dorival. Ontem era no mínimo 3 pontos. Pra quem tem qualquer tipo de ambição no Campeonato Brasileiro, desde permanência em Série A, ou pegar vaga de Libertadores, ou conquistar título, o Sport, velho, desculpa, era o carro do Street Fighter. Todo mundo bateu. Aí, mano! Fala aí, mano! Fala aí, Lelê! Fala aí, Lelê! Não falo nada, seu bem. Olha lá. Dona Wanda chegou. Deus. Esse gol do Sport aí vai pro prêmio Puskas, irmão. Cara, Que Golaço, velho. A defesa do Corinthians fez os caras do Sport parecer o Barcelona, velho. Nossa. Parecia um golaço a lá Lamine Yamal, pelo amor de Deus. Inacreditável. Do Mateuzinho. A defesa afundou inteira ali pra dentro da área. E olha, vamos começar falando já por esse gol, vai, mano. O Maicon, ele conseguiu ser driblado no início da jogada e no fim da jogada. Ele não prestou nem pra fazer a falta no jogador. Ele não conseguiu fazer a falta no início do lance, né? Que seria uma falta tática ali pra pelo menos tentar evitar o gol. Ele tenta fazer a falta ainda pro Chocar. Ele não consegue nem fazer a falta. Ele tentou. Enfim, o Angileri, né? Não vou nem falar também. Ele tomou um come lá dentro da área, que pelo amor de Deus. O torcedor que criticou bastante as escolhas do Dorival ontem, eu acho que eu também discordo muito de algumas opções, né, de algumas escolhas que ele fez para essa partida. Só que tem uma coisa principal que a gente não pode começar a criticar esse resultado sem começar por ela, né, mano? Que é algo que a gente já vem destacando aqui. Esse elenco do Corinthians só joga jogo grande. Assim, com vontade, né? Escolhe jogo pra jogar. Se é contra o Palmeiras, né? Um jogo mata-mata, ali uma classificação, os caras entram com vontade em campo, o que faz toda a diferença. Agora, jogo de Campeonato Brasileiro é essa porcaria aí, esse marasmo, essa mesmice aí. Tanto é que nos últimos jogos, mesmo a gente conseguindo bons resultados, que era o que precisava, né, para subir um pouco na tabela, mas o desempenho estava sendo pífio também, né? Ainda mais com esse esquema de 3 zagueiros que, para mim, eu entendo que o Dorival, em dado momento, ele teve que mudar para esse esquema porque ele tinha muitos desfalques, e principalmente ali no meio de campo. Então foi uma necessidade, ok, mas o time não foi bem. E eu acho que ontem, por exemplo, não era uma necessidade. Ele poderia ter feito diferente, né? Eu não sei se por conta dos resultados ele achou que era bom continuar seguindo aí com 3 zagueiros. E aí 3 volantes ontem para enfrentar o lanterna do campeonato, né? E eu acho que é uma coisa que eu venho falando aqui já há um tempo. Toda vez que a gente tem que sair do esquema 4-4-2, losango, é um Deus nos acuda. O Corinthians não sabe, o Corinthians joga mal, os jogadores parecem que não se entendem em campo. Você vê, com 3 zagueiros e 3 volantes, tomou um sufoco do Sport na Ilha do Retiro. Tanto é que teve 2 gols anulados, além desse, né? Que foi o que valeu na partida. Então, beleza, vou criticar algumas escolhas do Dorival, inclusive, mais uma vez, vou criticar a opção por ele colocar o Thales Magno antes de Kaique, de Dieguinho dentro de campo, porque eu acho que, às vezes, se os caras, né, os cobrões ali, quando ele tem à disposição, não estão correspondendo, então, pelo menos, coloca essa molecada que tá subindo agora, não tinha o Guinegão ontem, mas tinha Kaique, tinha Dieguinho, pelo menos iam correr, pelo menos iam entrar querendo mostrar futebol, né, pra tentar uma vaga aí nesse time. Os caras que ele coloca, né, a gente já sabe, o Thales Magno entra e erra tudo que tenta, tudo que tenta, pelo amor de Deus, amado. Já me dá alergia quando ele vai entrar em campo, já começa a me coçar. Mas, assim, mano, desde 2005, o Campeonatos por Pontos Corridos começou em 2003, né? E 2006 com 20 times. Desde então, a gente tem essa piada de que o Corinthians é o Corinthians Robin Hood no campeonato, né? Porque tira ponto dos times grandes, dos times que estão na parte de cima da tabela e perde pros times da parte de baixo. Beleza. Só que assim, mesmo quando fazia isso em campeonatos que ia bem e que foi campeão, conseguia pelo menos tirar esses pontos, né? Ali de Flamengo, Cruzeiro, digamos assim. Agora é perigoso porque você continua perdendo pros times pontos para os times da parte de baixo da tabela, só que nem sempre você consegue ganhar dos times da parte de cima. E aí você vai perigando cada vez mais ficar lá embaixo, né? O campeonato do Corinthians aí nas últimas temporadas se afastar do Z4 ou ficar ali no meio da tabela, como vai ser mais uma vez em 2025. Então, se a gente pegar hoje a zona de rebaixamento do campeonato,
Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória. O Corinthians empatou com o Vitória em casa. O Corinthians perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi. O Corinthians perde para o Sport na Ilha do Retiro, ganhou aqui em Itaquera. E o Corinthians empata com o Fortaleza. Então, novamente, perdendo pontos para os times que estão ali afundados na zona do rebaixamento, o senhor Maurício Borges Mano. Ô, Lelê, vira e mexe quando liga um corintiano, eu faço aquela velha pergunta: será que agora dá para confiar no Corinthians? Eu acho que é realmente a resposta para a atuação de ontem. Porque quando a gente acha que vai, não vai. E a derrota de ontem para o Sport, Lelê, mostra não, ela escandaliza o quanto o elenco do Corinthians é limitado. O Corinthians, ele tem, Lelê, um bom time. Ele tem um bom time. Quando todos os titulares estão à De 1 a disposição, 11. Isso. ele tem um time competitivo, dá pra brigar. Mas, cara, quando não jogam aí os principais titulares, e quando eu falo do Garro, Lele, pra mim esse é o carro-chefe do Corinthians, não é Memphis, não é Yuri Alberto. Quando o Garro não joga, é um Deus nos acuda, é uma tiriça. Esse elenco do Corinthians é uma grande merda, essa é a verdade. O elenco é ruim, Porque o negócio é o seguinte, cara, o reserva do Corinthians, ele tem obrigação de ser melhor do que o titular do Sport. O Sport, gente, é um dos piores times em termos de aproveitamento da história do pontos corridos. Se não for a pior campanha, é uma das piores campanhas. O Sport, Lele, já tá decretado como rebaixado no primeiro turno. Sim. Cara, é absurdo o Corinthians aí entrar em campo com a tiriça que entrou. E até, Lele, no decorrer do primeiro tempo, melhorou, cara. Melhorou ali porque, da metade do primeiro tempo em diante, o Corinthians até foi um pouco melhor que o Sport. Teve aquele lance do Bidon que a bola pega na trave. Depois aí teve o lance também do Vitinho, que ele faz uma jogada, o goleiro faz uma boa defesa. E pra finalizar, depois teve o lance do Martinez. Mas o Corinthians resume-se a isso, contra o Lanterna, que não tinha vencido ninguém em casa até então no Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, acho que tomou gol com 4 minutos no segundo tempo, que foi falha do Hugo Souza também, e muitas vezes o Hugo também precisa entender que o goleiro não precisa tentar fazer ponte, aparecer na capa do jornal em todo lance, porque se ele levanta a mão, ele espalmava aquela bola, não precisava ter se tacado pra trás igual ele tentou, a bola foi em cima dele, fraca, não foi um chute aí indefensável não, a bola foi em cima dele, poderia ter rebatido para escanteio, mas enfim, tem crédito, não é uma crítica execrando o Hugo Souza não, mas eu acho que às vezes o menos é mais, Hugo. Levantar o braço e mandar a bola para escanteio talvez já teria solucionado o problema ali. Mas fora esse lance, o Corinthians não tem poder de reação. Ontem a gente terminou o jogo ali com Hugo, com Thales Trágico e Romero. Cara, na boa, isso aí é time de colégio, velho. Um time de pedreiro aqui na obra aqui do lado do apartamento aqui, é capaz de montar um time e ganhar desses caras aí. Hugo, Thales Mágico e Romero. Nossa senhora, que horror! Que horror, como diria o Quintino, me sangrou os olhos ver essa porra em campo. Velho, na boa, Lele, é inadmissível a gente ver a tiriça que esse time entra. Porque eu entendo a falta muitas vezes de qualidade. O Garro não jogou, o Corinthians tá realmente aí sentindo. Pô, não jogou, sei lá, o Yuri Alberto, não jogou o Memphis, porra, o Corinthians não tem a mesma qualidade. Mas, gente, era o Sport, velho. É isso, que mano. não ganhou de ninguém em casa, mano. Ninguém em casa o Sport ganhou. E o Corinthians foi lá e fez esse papel aí nojento novamente. É uma vergonha. E aí, Dorival, entra também. Então, ô Dorival, aí entra também a sua cara de professor Pardal à beira do gramado, de também se movimentar, Dorival. Você também tem que ser um pouco mais enérgico com esses caras. Porque o que a Lele falou, o Maicon, ele me lembra muito aquela bateria velha. Sabe aqueles carros? Já tiveram carro antigo? Que aí você precisava daquela carga lenta, você leva no mecânico... Você vai falar que você teve carro antigo agora, você tá querendo enganar quem aqui? Claro que já tive, claro que já tive. Tá sem dinheiro pra trocar a bateria, Domenico, aquela bateria que tá chegando no final da vida. Aí você faz o seguinte, você leva no mecânico, ele fala, dá pra dar uma carga rápida aqui, mas daqui a pouco vai arriar de novo. Você fala, não, então segura na carga lenta. Fala, não, segura na carga lenta, dá uma carguinha lenta. Vai passar 2 semanas, velho, vai novamente apodrecer a bateria, porque ela já chegou onde tinha que chegar. Você ou substitui, ou você vai ter dor de cabeça eternamente. O Maicon é um desses caras. É um grande exemplo também. O Maicon, de vez em quando, ele volta, a gente fala, pô, será que vai voltar a ser aquele velho Maicon? Dá 2 partidas, tá igual que era. Então eu tô de saco cheio, velho. Eu tô de saco cheio. E Dorival, entendo realmente ali, muitas vezes, os desfalques, mas precisava meter esses caras na parede, Dorival. Esses caras não ganharam 2 Copas do Mundo e estão disputando a terceira, não. Esses caras não têm história nenhuma dentro do clube. Ganharam uma porra do Campeonato Paulista e estão numa semifinal de Copa do Brasil, estão se achando pra cacete. Você precisa cobrar desses caras, Dorival.
Era o Sport ontem, Dorival. Ontem era no mínimo 3 pontos. Pra quem tem qualquer tipo de ambição no Campeonato Brasileiro, desde permanência em Série A, ou pegar vaga de Libertadores, ou conquistar título, o Sport, velho, desculpa, era o carro do Street Fighter. Todo mundo bateu. Todo mundo vírgula, menos o Corinthians. E o Grêmio também, que perdeu em casa pro Sport. Mas, cara, inadmissível, Lele. De verdade, inadmissível. Sim. Eu tô com vergonha. E outra coisa, eu vou aproveitar que você puxou aí o gancho, né, de Thales Trágico, Romero, que mais uma vez também entra e a gente não vê ele em campo praticamente, pra falar uma coisa, mano. Eu espero... Porque assim... É que assim, eu respeito a história do Romero no Corinthians, tá? Diferente de muitos que até chamam de bagre, isso, aquilo. Eu tenho respeito pelo jogador, porque ele já nos salvou de rebaixamento. Ele foi importantíssimo no título de 2017. Então, assim, respeito. Só que eu acho que tudo no futebol tem um momento, tudo tem um ciclo. E do jeito que tá o Romero nos últimos anos, né? Principalmente esse ano, o contrato dele termina no fim de ano, não tem hoje o porquê se renovar com o Romero. Porque ele não tá fazendo por merecer durante a temporada inteira. Faz uns 4 meses que ele tá numa fase ruim, que ele entra no jogo e não soma nada. E aí, lá no Recife, quando os jogadores chegaram no hotel, todos foram ovacionados. Isso aí é legal, bacana, ir lá atender os torcedores, né, que tem talvez a primeira e única oportunidade de ver o time jogar e tudo mais. Quando o Romero saiu do ônibus, a galera começou a gritar: renova, renova. Meu Deus! Porque virou notícia, né, nos últimos dias de que ele não tinha sido chamado pra renovar ainda e tudo mais. Então eu espero, mano, vou fazer a minha parte como torcedora agora aqui. Eu espero que os dirigentes do Corinthians, que adoram ir na onda de alguns torcedores, não peguem esse episódio isolado pra transformar, né, num motivo pra renovação. Porque nós que somos torcedores aqui, também temos microfone, temos voz, a gente tem que deixar claro que não há motivos para renovação do Romero hoje, tá? Na minha opinião. E o do Maicon? Pelo amor de Deus, né? Meu Deus. É empréstimo também. Ô, Lele e mano, o que vocês estão esperando pro próximo jogo, hein? Vocês viram qual é o próximo adversário? Flamengo em Itaquera. Esse aí vocês vão ganhar de 1-0. Vocês vão fazer o poropopó, né, Bento e Tá Dodô? com cara esse jogo aí. Que vai ganhar, porque é o seguinte, é o que a Lele disse. Esses caras gostam de jogar jogo grande. Isso. Aí contra o Flamengo, vão fazer É o capaz de serviço, ganhar Dodô. ainda. Vamos fazer o serviço. Tô achando. Olha, Mas vou te Isso falar, se o Flamengo, viu, Lelê? mano, não vier gongado, hein, da Argentina. hein? Não sei não, hein? Não sei cara, não, hein? eu acredito que o Flamengo deva se classificar. Tomou aquele gol no não finalzinho sei ali, não. mas eu acho que vai se Não, classificar velho. na Libertadores. Assim como eu acho que o Palmeiras também vai, e acho que devem fazer uma final de Libertadores. Mas o Corinthians no Campeonato Brasileiro, cara, infelizmente, quando o Garro não joga, ele não deve jogar contra o Flamengo. É um Deus nos acuda, galera. Cara, é um inferno, Bento. O Corinthians, ele parece... Sabe, tipo, é um cemitério ali no meio. Ninguém pisa, cara. Ninguém pisa. É bola saindo da defesa pro ataque no chutão. Cara, você tem um meio de campo ali com o Ranieri, com o Maicon e com o Bidon. Cara, ninguém pega a bola pra tentar articular nada. Os dois laterais ali muitas vezes perdidos, cara. Não conseguem aí produzir. Sabe, tipo, é aquele toque improdutivo. Vai até o meio campo, volta pra trás. E aí quando volta pra trás, estoura a bola lá pra frente no chutão. Cara, é absurdo, cara, é absurdo. o jogo vai ser Infelizmente, interessante. o Corinthians ele vai ter... Eu não sei se é bom ou ruim, mas teremos aí uma semana livre de trabalhos, Lele. Vamos ver o que acontece no final de semana, né? Ei, Mano Borges, mais uma canção aqui pra aquele Curica que não serve pra nada. Vai procurar outra coisa pra fazer. Torcer pra Curica não dá mais não, Mano Borges, não dá mais não. Estádio 97. Quando me lembro do Mano Borges, essa saudade de quando ele não era Nutella. Não era Nutella. Tome vergonha em nossas canelas, perdeu por lanterna, seu Curica é uma novela. É uma novela. Olhe a lambança que o Curica fez. Foi pra um time de Série B. De Paula, Mano e Lele vão merecer. Sofrer, perder, perder. Cocoricorica, amor. Oh, só no forró, vai. Cocoricorica, amor. Cocoricorica, amor. Cocoricorica, amor. Todo mundo. Oh, cocoricorica, amor. Cocorica, amor. Cocoricorica, amor. Vai. Oh, vai, mano.
refrão maravilhoso. Cocoricó.